Glória a Deus. Agora nós vamos para uma parte muito especial da nossa reunião, direcionadas por Deus, que a nossa vida é sempre direcionada pelo Senhor, amém? Nós decidimos hoje fazer um culto, uma reunião, um encontro um pouquinho diferente. Ao invés de uma ministração, nós vamos ter aqui um bate-papo. Vamos falar sobre alguns assuntos interessantes para nós mulheres, e é com muita alegria que eu recebo 3 convidadas, além da Raquel, que é a nossa convidada hoje também, mas 3 convidadas especiais, e eu gostaria que você recebesse essas convidadas. Primeiro, a nossa pastora Elisete, por favor, dá um aplauso. Essa igreja, ela é dela, né? Ela é a nossa pastora, ela faz parte, é dela como é nossa, né? Então, é a casa dela. Mas hoje ela é uma visita especial para a gente. Nós temos também a doutora Patrícia Alonso. Patrícia, ela também é prata da casa. É a casa dela também, igreja dela. Seja bem-vinda, Patrícia. Também a doutora Jaqueline Doug, acertei, ó, nome difícil, eu acertei. É um prazer, ela também é uma doutora, socióloga. Muito bem-vinda, pode se assentar. E nós vamos falar de assuntos aqui muito importantes, muito para os dias de hoje, e eu tenho certeza que vão ser de bênção para a sua vida. Eu preciso de um microfone. Ele tira. Espera aí, Elisete, que ela tira ali, ó, ele vai tirar. Mais um. Elisete, pega o microfone aqui. Eu gostaria que as doutoras, a doutora Jaqueline, a Elisete, pastora Elisete não precisa, mas a Patrícia, que elas pudessem se apresentar e falar um pouquinho rapidinho, né? Porque mulher não fala muito não, dizem que a gente fala muito, mas apresentar e fale um pouquinho sobre vocês para a igreja, quem não conhece, conhecê-las. Amém. Meu nome é Patrícia Alonso. Primeiramente, eu queria saudar as minhas companheiras de conversa, de bate-papo. Agradecer principalmente a Deise por nos convidar. Obrigada, Deise. Para mim é um privilégio estar ao seu lado, Elisete, pastora Elisete, Jaque também. E queria saudar todas as irmãs. Eu sou advogada, tirei minha OAB em agosto de 99, então já estou quase fazendo 20 anos de carreira. Trabalho na área da família. E também trabalho pela Defensoria Pública, através do convênio OAB Defensoria Pública. E fazem 6 anos que eu estou trabalhando na pesquisa a respeito do mau uso de várias leis que estão sendo feitas no Brasil e que têm prejudicado as mulheres no Brasil. Em detrimento disso, já fazem 2 anos que eu estou no mundo político, né? Tentei o ano passado entrar como vereadora. Deus usou a campanha para poder me projetar e ter parado no Congresso Nacional em Brasília e colocado para eles essa lei como que está prejudicando não só as mulheres, como as crianças em todo o Brasil. E, a partir daí, começou uma grande mobilização nacional para que a gente possa rever essas leis, que, na realidade, são leis que foram colocadas ideologicamente, não que a população necessitasse, mas para atender interesses de grupos que depois, no transcorrer da nossa conversa, a gente vai estar falando um pouco a respeito. Obrigada. Boa tarde a todas. Eu sou Jaqueline. Muito, muito obrigada, Deise, pelo convite. Pastor Elisete, é um prazer, viu? Deus continue abençoando a sua família, que é uma bênção para esse país. Patrícia é conhecida de muito tempo. Foi bom demais revê-la. Obrigado por a oportunidade. É a 2ª vez que eu estou aqui, é uma bênção poder falar. A minha formação em música, inicialmente, sempre fui dirigente de louvor a vida inteira na igreja. Depois eu fiz sociologia e eu tenho mestrado e doutorado em sociologia da religião. Então, eu discuto questões como feminismo, gênero, mercado, mídias sociais, a partir de um olhar da sociologia, né, e uma sociologia aplicada à religião. Fiz teologia também, então aqui é uma mistura de tudo, né? Música, sociologia, teologia, seja o que Deus quiser. Mas estou aqui assim muito feliz. Agora eu estou fazendo um pós-doutorado em Ciências da Religião no Mackenzie, e nesse pós-doutorado eu estou trabalhando com lideranças midiáticas
né, e tentando ver, porque o Brasil inova muito nisso, né? E a gente tem muita coisa para estudar e para falar sobre isso. Então, atualmente, estou discutindo muito mídias sociais, mas sempre sou chamada também para discutir a questão de mulheres, de violência, porque são assuntos pertinentes à área de sociologia. Pastora Elisete? Graça e paz, que prazer estar aqui com vocês, né? Estou feliz de estar fazendo parte desse bate-papo aqui, tenho certeza que eu vou aprender muito hoje. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento para abençoar a nossa vida e a sua vida também, né? Então, Deise, pode dar continuidade aí. Então, nós vamos falar sobre um assunto bem atual, né? Que é bem polêmico, na verdade, que é sobre o feminismo, né? Então, o que nós vamos fazer, eu tenho algumas perguntas que as mulheres da igreja fizeram, nós vamos soltar no telão e nós vamos estar respondendo e conversando um pouquinho. Se puder soltar a primeira, por gentileza. Se não puder, eu posso... Só vai precisar do som. Se não der, eu ponho o som, se não der. É possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo? É possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo. Pastora Elisete gostaria de começar com esse... Sim, não é possível ser feminista e cristã, né? Ainda mais com a ideologia do feminismo de hoje. Porque quando começou o feminismo, está aqui a socióloga que pode falar muito bem, quando começou, não foi com essa intenção de hoje. Ela vai poder falar muito bem, melhor do que eu. Então, hoje não dá para você ser feminista e cristã. Você é cristã e feminina. Né? Eu sou cristã e feminina. Amo ser mulher, esposa, mãe, profissional, dona de casa. Mas o feminismo que tem se apresentado hoje não é um feminismo que tem nada a ver com o cristianismo. Ele foi deturpado. Foi, né? Deturpado. Quando iniciou o feminismo, não foi com essa intenção. Né? Aí depois a ideologia mudou, né? Foi muito pervertida. Ela, como socióloga, vai poder falar muito bem, é bom que ela explique, até porque a garotada de hoje, a meninada de falar, eu sou feminista, eu já ouvi até uns Facebook, sou feminista e cristã. Eu falei, epa. Eu falei, não, ela não sabe o que é o feminismo hoje. Né? Então, é muito importante. Sou feminina e cristã, mas feminista, não. Na verdade, eu creio que é quase que uma armadilha, né? Sim, você falou muito bem, é uma armadilha. Né? Começou com uma boa intenção, mas depois foi tudo pervertido. Você pode dar uma explicação para a doutora Jaqueline falar? Começou o feminismo, porque é importante até para vocês saberem, né? Isso. Para falar com as filhas de vocês. Concordo que é uma deturpação e uma cilada. Vou começar pelo fim. Por que cilada? Porque o feminismo, que data lá de 1960, ele começa exatamente porque há uma opressão sobre a mulher tão grande e ela responde a essa opressão. Então, eu vou começar colocando, posso aqui problematizar da seguinte forma. Pense que você tem 2 filhos. Um agressor, aquele que sempre agride, e aquele que sempre é agredido. O que você vai fazer? Você vai chegar para o filho agredido e falar como ele tem que se defender? Ou você vai chegar para o filho agressor e falar, vamos parar com essa história. Para de agredir o seu irmão. O feminismo foi aquilo, foi o filho agredido, a mulher, que aprendeu a responder. Por quê? Porque o homem não aprendeu a não ser o agressor. Ele encontrou formas diferentes, culturais e históricas, e em cada momento da história, ele aprendeu a agredir a mulher de um jeito. A igreja tem que resgatar a causa do problema e não a consequência. Então, caminhar com o movimento feminista como ele está hoje, é dizer, mulher, defenda-se, quando a igreja tem que falar, homem, tenha o coração segundo o coração de Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, vamos lá, falando do feminismo. Ele começa com essa boa intenção. Né, um grande livro de destaque que vai trazer uma palavrinha que a gente está ouvindo muito, que é de gênero. Né, foi escrito em 1975 por Rubin. E o nome desse livro é O Tráfico de Mulheres. E o que essa autora fala? Ela é uma antropóloga. Ela fala da onde vem esse poder, essa opressão, essa repressão, essa violência sobre a mulher. E daí
dessa pergunta, ela tira uma teoria. Ela fala, bom, uma coisa é a diferença do sexo, homem e mulher. Outra coisa é o que a sociedade faz com essa diferença. Daí nasceu o conceito de gênero. Então, ela fala, gênero é a construção social que se faz sobre o homem e sobre a mulher. Muito bem. Qual era a intenção deste livro? Falar, nós temos que ter igualdade de gênero. Homens e mulheres não podem, pela diferença, criar desigualdade. Por favor, entendam. Diferença não é desigualdade. Diferença é quando você põe o poder e a repressão... desigualdade, perdão. É aquilo quando você põe o poder e a repressão sobre o diferente. Ser diferente é como Deus nos fez, ok? Mas aí, a ideologia de gênero foi evoluindo com o feminismo. E o segundo passo são de antropólogas pós-estruturalistas, e elas falam, bom, não basta apenas falar que o gênero é construído. Agora a gente pode escolher o gênero. Então, o segundo passo foi, não importa se você nasce homem ou mulher biologicamente, mas você pode escolher o gênero que você quer. Você pode ser uma mulher masculina, um homem feminino. E aí entra toda a discussão da homossexualidade, da bissexualidade. Depois, ainda agora, na contemporaneidade, a gente tem um terceiro passo do feminismo, que é a contrassexualidade, o manifesto da contrassexualidade, onde as feministas radicais dizem, não importa a questão biológica, vamos acabar com isso. Nós podemos ser, por exemplo, dar um exemplo, nós temos mais aí de 20 opções sexuais dentro desse grupo. Possibilidades de sexualidade. Eu posso, por exemplo, ser um homem, faço uma cirurgia para me tornar mulher, para me relacionar sexualmente com outra mulher. Então, as feministas de hoje, elas já estão quebrando a própria ideia de sexualidade. Ou seja, é biologicamente negar que exista... Primeiro, essa construção do sexo dado. Segundo, a própria construção do gênero. Que gênero? Feminino ou masculino? Não. Entre o feminino e o masculino, há uma variedade de gêneros e de possibilidades de sexualidade. Portanto, o que elas falam é contra a sexualidade, contra o gênero. A gente já está num feminismo do pós-gênero, né, e da multissexualidade. Então, de fato, hoje... Quando a gente fala de feminismo, a gente tem que tomar cuidado. Eu entendo que ele foi legítimo num determinado tempo, mas que ele se subverteu. Mas foi legítimo, né, também porque os próprios homens não aprenderam, né, a não ser os opressores. Então, a mulher teve que se defender. Tá? Não sei se esclareceu aqui. Quando eu vejo as meninas falando que são feministas, eu quero entender que seja, né, pastor, esse primeiro feminismo. Mas hoje, quando te falarem se é feminista ou não, ó, pera lá. Pera lá, vai ver como é que está hoje. Ela explicou Isso. aqui muito bem. A gente vive uma ideologia da morte, né? É verdade. A gente sabe que o inimigo, ele trabalha o tempo todo. A função dele é roubar, matar e destruir. Então, é um meio dele estar destruindo o ser humano. Começa enganando, né? Enganando, como ela falou, dissimulando. E é um perigo, tem que ter esse conhecimento. Porque as universidades estão aí, né? Sim, e, infelizmente, a maioria dos professores, né, são de uma teoria marxista. Que a teoria aqui, que vem essa teoria da desconstrução do ser humano, vem dessa teoria marxista, e o feminismo faz parte. Então, a gente tem que ter cuidado disso. E na universidade eles estão fazendo a cabeça dos alunos. Então, eles têm que conhecer muita palavra, né, ser embasado para não ser levado. Por isso que a Bíblia tem que renovar a nossa mente com a palavra, né? Eu estava até lendo, eu até anotei aqui, vou mostrar. É só um adendo. Engraçado que quando você vai ver as feministas, todas são frustradas. Exatamente. Você vai ver em 1960, né, aqui começou muito com o feminismo, foi a Simone de Beauvoir, né, e era uma mulher que era amante do Sartre, né, que eram filósofos. Ela nunca casou, viveu 20 anos com ele como amante, não teve filho. Então, essa mulher frustrada, ela vai querer que você case? Ela vai querer que você tenha filhos? Ela vai querer que você forme uma família? Claro que não, ela não formou, ela foi frustrada, ela não casou, ela não teve filho com esse homem, ele vivia também, né, com outras mulheres. Então, ela participou dessa teoria do feminismo. Ah, você tem a sua liberdade, você tem que fazer o que você quiser com o seu corpo. Né? Então, você vai ver a base dessa teoria. Quem são essas pessoas? Vê se elas têm frutos na história de vida delas. Não tem.
Começou de uma maneira, a intenção era boa, mas eu digo, eu acho que a palavra, não é a palavra correta, mas eu vou usar, que é para você sentir, eu acho que virou um monstro. Porque começou como aquelas mulheres lá em Nova York, que estavam, né, que quando colocaram, incendiaram aquela fábrica, elas estavam lá querendo, né, uma carga horária igual a dos homens, querendo um salário igual, porque elas trabalhavam mais e ganhavam menos. Olha que coisa, né? É uma injustiça. Então, elas estavam lá buscando os direitos dela. Né? Buscando os seus direitos como mulher, de também ter um salário né, não tão desigual. A única coisa que a gente não pode, de jeito nenhum, é pensar que, assim, a liberdade ou a busca por direitos seja algo, inclusive, contrário à palavra de Deus, não é? Está lá em Gálatas 3:28, porque não pode existir em Cristo nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, né? Então, quer dizer, nós temos papéis diferentes, mas em Cristo nós somos iguais, homens e mulheres, né? Então, nesse sentido, a Bíblia tem isso que homem já, e né? mulher é a imagem e semelhança de Deus. Verdade. A mulher não é inferior ao homem. Mas fomos criadas para nós temos, como ela falou, funções diferentes e papéis diferentes. Mas, diante de Deus, somos todos iguais. Somos a imagem e semelhança de Deus. É isso que você tem que entender e se valorizar por causa disso. Né? Hoje em dia, o feminismo hoje, eu até anotei aqui para compartilhar com vocês, Patrícia, depois você vai dar uma palavra também. O que os grupos feministas seguem hoje, fortemente, que por essa razão que a gente diz que a mulher não pode ser cristã e feminista ao mesmo tempo. São 5 coisas que eu anotei aqui. O direito da mulher de abortar, elas apoiam completamente, a feminista. O lesbianismo e o direito das mulheres se casarem com mulheres, elas apoiam isso, e é uma bandeira. A libertação completa de limites sexuais e morais. A liberdade de papéis tradicionais, de gênero no casamento, que isso é um outro engano, porque hoje em dia a gente está tendo que lidar com isso, mas não era para ser assim, eu penso dessa maneira. E a rejeição de Deus como autoridade final na vida. Então, são coisas que entram de forma ingênua, mas é muito sério, que vai completamente contra o que a gente aprende na Bíblia. Né? Então, por isso que é importante a gente... Pastora Patrícia, você ficou sem o... Ou pastora, não. Por favor. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente rotula certas coisas, porque aí a gente se fecha para a realidade que está acontecendo. Veja bem, uma coisa é a ideologia feminista e outra coisa é o movimento feminista. Eu sou contra a ideologia feminista, que é isso que a Deise falou. Mas eu sou a favor do movimento feminista quando a gente fala a respeito da vida. Né? Por exemplo, o primeiro movimento feminista que eu posso apontar na Bíblia é quando as parteiras hebreias não mataram as crianças que nasceram no Egito. Na realidade, elas fizeram um movimento de mulheres contra uma ordem de Faraó, para que matassem os meninos que nascessem hebreus. Olha só que interessante. Mulheres juntas lutando em favor da vida. Então, quando a gente fala sobre o movimento feminista, e aí como igreja, se a gente fizer dessa forma, eu sou contra o movimento feminista, a gente fecha a oportunidade de trazer junto da gente pessoas que estão fazendo movimentos como esse que eu estou trabalhando, que está lutando pela vida. Engraçado, pastor, é que eu fui conversar com uma pessoa muito importante em Brasília e eu está dando eco, está dando microfonia. E eu colocando para ele a questão dessa lei que nós temos no Brasil, que ela é completamente um lado só da moeda, e conforme eu fui falando com ele, ele falou assim para mim, mas você é feminista. Eu falei, mas doutor, por favor, eu sou evangélica, minha vida é ser advogada, eu não estava nada envolvido com essa coisa de movimento feminista. Não, mas o que você está falando é feminista. Né? Então, aí, eu caí a ficha que é possível você defender direitos de mulher que realmente... É verdade, é direito da mulher mesmo. Os direitos que na forma primária do feminismo foi criado. A gente está a favor disso. Porque, veja bem... O problema é que esse termo feminismo foi deturpado.
deturpada. Sim, Então é completamente. perigoso quando a gente fala, eu sou a favor do eu movimento. sou contra a Eu ideologia sou a favor da feminista. mulher buscar o seu espaço, os exato. seus direitos, né, de uma maneira saudável. Isso é muito importante. E nós temos hoje um porque problema... esse movimento feminista que está aí não tem nada a ver com a gente. Não, completamente não. É Isso que a completamente. Deise falou, eu não tenho mesmo a ver. Mas como advogada, eu não posso permitir, por exemplo... Você vai pela lei. Vamos ter um movimento. Tem a Lei Maria da Penha. Exato. Justamente, a Lei É. Maria da Penha, né, para a mulher que sofre agressão física, está tendo problema, vai lá, tá aí, você vai buscar os seus direitos, É um direito, como mulher. Né? Exato. Vai, então é e, por importante. exemplo, nos estudos que eu tenho feito, eu creio que nós estamos 18 anos atrasados dos Estados Unidos. De uma certa forma, eu olho isso como algo bom, porque se a gente conseguir entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, é possível nós evitarmos de errarmos como eles estão errando, né? E o que acontece? Eles foram nessa onda da ideologia feminista, de tal forma que hoje a sociedade americana, e quando a gente ouve essa questão do Trump com a sociedade, é porque eles estão num caos social tão grande, eles perderam o norteamento da verdadeira família, que agora, por mais que você tenha um presidente de um perfil mais duro, vai ser difícil, é todo um trabalho de geração em geração para colocar essa sociedade no prumo. Então, por que se nós estamos 18 anos atrasados deles, por que nós não vamos nos consertar para a gente não ter que errar como eles erraram? Né? E essa foi a minha oratória quando eu estive conversando, inclusive, com o senador Magno Malta. Falei, senador, nós não precisamos ver daqui 18 anos para nós consertarmos o que está acontecendo agora. Né? Então, eu acho que, como cristão, nós temos que pensar que, pelo menos eu como advogada, né, eu sou contra a ideologia feminista. Mas existe um movimento muito sério dentro do Brasil, porque nós temos ainda uma cultura patriarcal muito forte. Né? Eu tive o privilégio uma vez de tomar um café com uma coreana, e ela falou para mim que a cultura coreana é assim: o marido entrega o pagamento na mão delas, elas pagam todas as contas, elas depositam o dinheiro na poupança, mas na roda dos maridos, eles falam que ele é o tal, que ele é... Só que elas administram. Agora, imagina um marido brasileiro se vai dar para nós o pagamento e nós administrarmos. Nunca. O meu dá. O meu dá. Vou te dizer que tem famílias brasileiras que meu a mulher tá sempre administrando. deu. Mas é muito difícil, né? Depende do casal, né? É uma cultura Muito ainda difícil, muito ainda tem isso, enraizada, né? verdade, É uma cultura ainda patriarcal muito forte. Eu não quero dizer que não temos que ter essa autoridade. Eu acho que é muito importante, é muito salutar, né? Mas nós precisamos ainda entender que dentro de um mundo, de um universo, nós somos iguais, podemos dar opinião, podemos ter um trabalho de participação. Eu acho que a competitividade que hoje a gente vê entre machismo e feminismo não tem levado a lugar nenhum. Mas quando nós somos parceiros no ideal, a gente constrói. Verdade. Sabe o que a gente está vendo, Deise? É assim, durante muitos anos, o inimigo massacrou a mulher. Né? Ele tem um ódio da mulher, porque ele sabe que a mulher é geradora de vida. A mulher é geradora no seu lar, daquele ambiente emocional e até espiritual também. Então, ele usou a tática de massacrar a mulher. Mas como a mulher é guerreira, né? Nós somos guerreiras, nós corremos atrás, nós lutamos e chegamos num patamar. Então, ele hoje pensou assim, eu não posso mais massacrar essa mulher, porque ela já está chegando num nível muito alto. Então, agora eu vou empoderar essa mulher, colocar ela, né, numa posição grande e fazer com que os homens sejam desvalorizados por ela. Porque o que eu estou vendo hoje é que o feminismo faz isso também. E, infelizmente, desmoraliza os homens o homem. aceitaram isso, né? E alguns É o homens estão problema. aceitando. Tem homem que até hoje tem medo da mulher. Ela está tão Exato. poderosa que ele está com medo dela. Verdade. Então, o Satanás está usando essa tática. Eu estou empoderando a mulher, e se a mulher não souber se colocar na posição dela como auxiliadora, né, como aquela mulher que está ao lado para ser parceira, porque os dois, né, são para ser parceiros. Então, é muito importante o que a gente está vendo hoje, é que muitas mulheres estão tão poderosas que elas querem ter a sua produção independente, elas não querem mais casar, elas não querem mais ter filhos. Preciso de homem para quê? Né? Eu sou dona do meu corpo, eu faço aquilo que eu quiser. Então, o feminismo que eu vejo hoje é esse aí. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito bom a mulher crescer, ter uma posição social, ter uma boa profissão, mas saber que ela tem um papel, como ela falou, e uma função pela Bíblia. Né? Se ela é casada,
a prioridade dela é primeiro é ser esposa. Se tem filhos, é ser mãe. Né? É ser uma mulher que cuide da sua casa e ser uma profissional também, serva de Deus. Tem que vivenciar esses papéis. Porque hoje em dia, na maioria dos lares, as mães, até os pais, eles estão preparando as filhas para serem independentes. É o que nós, cristãs, temos que tomar muito cuidado. Nós temos ainda que criar nossas filhas para serem boas esposas e boas mães. E nós temos uma outra pergunta que eu vou pedir para passar, porque senão nós vamos ficar só nesse, que a doutora Jaqueline vai responder para a gente poder passar para o próximo, porque senão a gente vai ficar aqui até as 10 da noite só falando disso. Pode soltar para a gente, por favor? Existe apenas uma forma de feminismo? Acho que eu já respondi essa questão, né? Não existe só uma forma de feminismo. Mas deixa eu aproveitar, que eu estou com... A professora adora o som da própria voz, né, gente? Então, vamos lá. Aonde que está aqui a complexidade do assunto? Só para a gente entender. Movimento feminista, e aí eu entendo a doutora Patrícia, é movimento de minoria. Movimento de minoria é sempre consequência, não causa. O que eu acho que está faltando na igreja, por exemplo, vou falar aqui, nós estamos falando de feminismo. Eu fui chamada já para dar palestra de feminismo num monte de igreja. Quando é que os homens estão reunidos? Não sei se isso acontece aqui, amém, hein, pastor? Mas quando é que os homens estão reunidos para pastores, presbíteros, diáconos falarem, por que meu filho, que tu é violento com a esposa? Da onde surgiu esse machismo que você tem na tua casa? Vamos dobrar o joelho e amar a esposa? Não tem. Por quê? Porque a defesa é tão grande, tão grande. Então nós estamos ensinando as meninas a se defenderem. Nós temos que ensinar os meninos a respeitarem as meninas. Porque tudo começa no homem, a relação homem e mulher. Tá lá, Paulo fala, mulher... o papel dele, porque o homem tem que amar a mulher. Isso, mas olha só, veja só, o que eu entendo. Tá lá a questão, até porque a pastora falou da casa, da família, tá lá a questão da submissão da mulher, tá lá. Então, Paulo está falando da submissão, é homem e mulher, é horizontal. De repente ele fala, homem, amai suas esposas como Cristo, vertical. Aí ele vai para alguma coisa que é essencial, imutável. Existe igreja sem Cristo? Não. Tudo começa em Cristo. Aí eu falo, gente, olha como o diabo é sujo, olha a inversão. Não tem que falar de submissão, meu querido. Você vai falar daquilo que é o começo. Você vai falar do amor do homem pela esposa. Exato. E não vem falar assim... Aí eu me empolgo, perdão. E não vem falar assim, olha, mas, tem que morrer. Pera lá. Bombeiro morre por quem ele vai salvar. Capitão morre com o navio afundando. Policial morre para salvar alguém de tiro. Cristo resgatou a igreja do inferno. Cristo santificou a igreja. Cristo honrou a igreja. Os homens que amam as suas mulheres dessa forma, com certeza, não tem nenhum problema. Infelizmente, eu já ouvi. Porque elas são resgatadas. A feminista ela é mal amada. Ela é uma mulher mal amada. E é verdade, porque a Bíblia fala... Maridos, amai as vossas mulheres. Aí ela não é amada, ela se torna Percebe feminista. Que a gente está na consequência. Então, sem falando uma coisa nenhuma, certa, que nós né? que somos mulheres, que temos filhos homens, eu até perguntei onde eu estava hoje. Quem tem filho? Então, você tem que ensinar seu filho, né, a honrar uma mulher, a respeitar uma mulher, a amar uma mulher. Carinho, porque a mulher respeito. tem que passar isso para o filho. Olha, eu acho que isso é mais que importante. carinho e respeito, porque Cristo não só teve carinho e respeitou a igreja, né? Cristo vai ao inferno, né? É verdade. Então, assim, aquela dor de cruz de Cristo, é isso que Paulo traz para os homens. Quase então, que sacrificial, eu concordo com a pastora que ela fala, está tudo confuso. A família começa a ter problema aí. Agora, vejam só, quando a gente entra no feminismo, o feminismo já foi uma resposta do mundo. A igreja perdeu voz profética. A igreja não falou para os homens, olha,
Quando ela perdeu esse papel, o mundo secular veio e trouxe alguma coisa, que aí a gente fica no embate. Por quê? Porque não é a palavra de Deus, mas na palavra de Deus. Se ela fosse cumprida, não ia precisar ter feminismo. Verdade. Então, é isso que a gente tem que entender, e a gente tem que aprender a mudar o foco, mulheres, porque senão nós vamos ficar a vida toda nos defendendo. A igreja precisa assumir, né? Como Cristo, né, amou a igreja, homens, amem as suas mulheres. E os homens que se virem. Uma vez eu falei isso, levantaram. E como eu faço? Falei, não sei, meu filho, se vira. Ó, você é o sacerdote do lar. Mas em Cristo todos somos sacerdotes, cujo sumo sacerdote e cordeiro é Cristo, não é isso? Nós não precisamos do padre para confessar, nós temos acesso direto. Todos somos sacerdotes. Um dia eu cheguei para o meu marido e falei, ó, tu é o sacerdote de um outro sacerdote. Se vira, põe teu joelho no chão e vai entender que é isso, né? Então, percebe que a gente... por isso que eu acho que a gente fica nesse embate. Eu sou feminista, por quê? Porque eu quero que as mulheres tenham os seus direitos. Mas o feminismo é minoria. Se a igreja tivesse respondido a isso antes, ele não precisava existir. Então, eu acho que o embate está aqui. Talvez a igreja, eu concordo com a Patrícia, ela tenha que abrir o diálogo para o feminismo e, nessa hora, mudar o paradigma. Chega de falar para o oprimido. Não, nós temos que falar para o que oprime, né? E a igreja pega esse discurso e caminha junto. A igreja tem muito a contribuir nessa discussão. Mas se a gente também bloquear, pá, acabou, né? A gente não vai ter mais discussão. Mas por isso que esse debate aqui está sendo bom, porque antigamente não havia isso, né? Havia uma omissão, porque a igreja pensava que o ser humano era só espírito. Esquecia que era um corpo também e uma alma que tem sentimentos, né? E espiritualizava tudo, né? Então, é muito importante a gente entender. E esse debate aqui está sendo bom para isso, né? Quando a igreja ela influencia o mundo, quando ela cumpre o seu papel, por isso que a igreja tem que ser sal e luz, e esses debates são importantes, né? Porque nós somos cidadãos daqui, né? Estamos implantando o reino de Deus nessa terra. É importantíssimo nós sermos bem instruídos. Então, né? ensinar aos homens da igreja a função que eles têm como sacerdote no lar, como amar a sua esposa, como Cristo amou, né? E a mulher, quando ela é amada, você pode ter certeza que ela vai responder a esse amor, amando esse marido, amando os filhos, cuidando bem dessa casa, sendo bênção, entendendo né? o poder que a gente tem nas mãos da gente. E a mulher tem um poder que de às vezes a influência mulher muito está ali grande. dentro de casa, no lar, né? Uma dona de casa pensa, bom, eu não trabalho. Não, ela tem um valor Você exerce tremendo, um papel né? importantíssimo dentro da sua casa. Com seus Com filhos, com certeza. seu esposo, Você tá ali com os influenciando amigos. pessoas. E a gente pode mudar essa, né? Tudo isso. Essa Mentalidade. Então tá, vamos para a próxima pergunta, que eu acho que nós não vamos conseguir falar nem de dois assuntos. Pode pôr a próxima, por favor. Quando uma mulher cristã sofre violência doméstica, ela deve orar ou denunciar? As três olharam assim como quem diz, meu Deus. Se ela sofre violência doméstica, está sofrendo agressão física desse marido, é importante, primeiro, ela ir ao pastor da igreja, buscar um aconselhamento, chamar esse marido, se ele for cristão, dar essa oportunidade. Se ele continuar, minha filha, você vai ter que buscar os seus direitos, porque ele vai precisar de tratamento, né? Porque eu, uma vez, numa roda de pastores, eu ouvi um pastor falar sobre isso. Durante muito tempo, eu atendi algumas mulheres que sofriam agressão física. Houve uma na minha igreja, que ela veio falar, pastor, meu marido está me ameaçando. Ele não era cristão. E ela falou, ele falou para ela, minha filha, vamos orar, tenha paciência. Aí depois ela foi, pastor, meu marido está violento, começou a me bater, o que eu faço? Ele, irmã, vamos orar, traz seu marido aqui. Ele não veio. Depois ele veio a notícia, aquela mulher morreu a facadas. O marido a matou. Então ele falou, Elisete, nunca mais. Ele falou isso numa roda de pastores, experiências sobre isso, sobre violência doméstica, como agir. Porque às vezes o pastor fica assim, meu Deus, eu vou mandar a mulher procurar, né? A delegacia de mulher, ela vai dizer que é evangélica. Ué, mas ela é evangélica, mas é ser humano, está convivendo com uma pessoa que está tendo um transtorno mental. Né? Porque toda pessoa que exerce essa violência, ele tem um transtorno mental, vai precisar de tratamento, vai precisar de ajuda. Né? Então, se você foi ao seu pastor, primeiro vai ao seu pastor. Se ele é cristão, chame para conversar. Né? Antes de recorrer lá ao que você tem direito, lá na delegacia de mulheres. Se não, vá na delegacia de mulheres. Né? Porque você vai ter uma proteção, você vai ter pessoas lá que vão poder te aconselhar, ele vai passar por um tratamento. É que, infelizmente, você de lei sabe aqui muito bem que não é todo lugar
que tem delegacias de mulheres que vão poder dar essa assistência, né? Mas eu aconselho a fazer a sua parte. E se você está correndo momento de violência, de você estar correndo risco de vida, minha filha, aí você tem que, né, são casos e casos, mas você vai ter que sair de onde você está, buscar ajuda e tentar ajudar esse homem, fazer a sua parte. Se ele não quiser, minha filha, você está diante de Deus, imune de qualquer coisa, né? Agora, você pode falar melhor, né? Qual o número da delegacia de mulher, como fazer nesse lado aí do direito. Você não está pecando em buscar ajuda, não. É muito importante porque as pessoas ficam com a consciência, será que eu estou pecando? Não. Você é muito importante para Deus, você é valiosa. Você vai pecar se você não buscar. E tem também os filhos, que ficam sequelas emocionais na vida desses filhos, né? A gente atende filhos que são resultados de lares violentos e eles sofrem, então é melhor você buscar ajuda. Deus criou a família, que é a primeira instituição divina, para ser um lugar de paz, não é um lugar de guerra. E aí eu creio que a violência doméstica, ela infringe tudo, infringe essa lei, né, Patrícia? E eu vou dizer, dentro da igreja acontece isso, infelizmente. Porque aqui infelizmente, tem seres humanos, muito. Muito. Eu atendo muitas mulheres que já se passaram, né? Justamente por causa disso. Não, eu vou orar. E também não é só agressão física, não. Agressão psicológica e verbal. Sim. Filhos também que sofrem agressão verbal e psicológica de pais. Que sofrem. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar, porque esse pai precisa de tratamento. E quanto antes, melhor. Eu acho que essa questão da violência doméstica, eu gostaria até que o pessoal da mídia pudesse colocar. Eu separei dois slides que eu tirei do Ministério Público. Porque a gente fala tanto de violência doméstica e a gente acha que violência doméstica é só aquela que quando a mulher está com o olho roxo, né? E, na verdade, isso é o final da violência. É quando está gritante a coisa, né? E eu gostaria do primeiro slide, que é o ciclo da violência, e que eu acho que é muito importante, principalmente quem trabalha na área do aconselhamento pastoral. Está dando microfonia. A primeira fase, que é a evolução da tensão. É aquele momento nervoso de relacionamento, né? E que muitas vezes, nesse nervoso, começam os xingamentos, né? Sai fora do limite e começam os xingamentos, né? Quando a gente está ainda nessa fase, eu lembro daquele versículo bíblico que fala assim, que não coloca o sol sobre a sua ira. Então, quando está ainda nessa fase, dá para você resolver dentro de casa, né? Você chega para o seu cônjuge e fala, olha, eu não gostei disso, você me magoou. Eu acho que nós, mulheres, temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Né? O homem, ele faz as coisas e daqui a pouco ele esquece. Mas nós vamos dormir com aquilo lá e remoemos aquilo lá. E na hora de discussão, muitas vezes, você lembra coisa de 20 anos atrás. O homem já nem lembra mais que a geladeira era azul, mas você lembra que a geladeira era azul e que tinha a marca tal, que no dia tal, na posição tal, ele estava daquele jeito e falou isso. Nós temos uma capacidade de gravar muito grande, né? E eu tenho até pedido para Deus, como mulher, para Deus me ajudar, porque até mesmo em grupos de mulheres, do WhatsApp, ela fala uma coisa que te magoou, você dá vontade de já sair do WhatsApp e jogar toalha, né? E é engraçado que hoje eu faço parte também de grupos de homens e eu percebo que eles também têm um sério problema de juntar. Eles não conseguem ter unidade. Talvez nós, mulheres, somos mais solidárias, damos o ombro uma para a outra, choramos, tal. Os homens, eles não conseguem. Eles falam dos problemas deles, mas eles não conseguem ter essa liga que nós, mulheres, conseguimos, né? Então, essa parte da tensão, dentro do problema conjugal, é muito importante que a gente tenta se resolver. Depois vem a fase da explosão, né? Que é quando começa a agressão. Gente, quando começa a agressão, aí você tem que tomar cuidado. Aí que a pastora Elisete falou, é o momento de você procurar ajuda externa. Procurar ajuda externa. Nós que somos da igreja temos o trabalho pastoral. Eu acho que é muito importante esse momento pastoral, esse aconselhamento pastoral, chegar junto do casal. A pastora Elisete contou de um caso que ela vivenciou. Eu conheci um caso um pouco mais de perto, de um casal que Deus falou no culto, conserta-se, porque senão vocês vão virar manchetes de jornal.
E essa mulher, ela já tinha feito 4 boletins de ocorrência. Um dia, ela saindo de casa, ele jogou gasolina nela, tacou fogo. E ela foi queimada com a medida protetiva no bolso. Depois de algum tempo, ela veio falecer. Eu vi essa notícia através da mãe dela. Ou seja, a filha morreu, o genro foi preso e os netos ela está cuidando agora. Então, é muito importante, quando a gente chega nesse ponto nevrálgico, pedir ajuda. E nós, como igreja, precisamos não empoderar, mas apoderar. Mostrar para essa mulher quais os direitos que ela tem, ajudá-la, encaminhá-la, né, para que ela possa ter uma ajuda de fora. Importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela não é para prender, ela é para afastar. Né? Afastar o agressor, de separar um pouco, fazer os ânimos acalmarem. Né? Muitas vezes tem condição da gente recuperar. Né? Não é porque o casal é cristão que não tem um momento de tensão. E muitas vezes é preciso sair de casa, dar um tempo, deixar as coisas acomodarem. Ah, mas e se ele procurar outra? Né? Eu penso que tem uma frase que fala assim, o que eu tenho, né, se ficar comigo é porque eu conquistei, se não voltar é porque nunca foi meu. Então, muitas vezes, esse coração já está muito distante de você e você não imaginou. Então, essa separação, para a preservação da vida, eu sou a favor. Né? Agora, quando a gente percebe que essa pessoa realmente vai dar um resultado de morte, né, então aí o próprio Estado, né, vai fazer todos os trâmites, muitas vezes, para a prisão. Quando ele deu uma facada e não morreu, né? Quando ele jogou a gasolina e pegou fogo e a pessoa não morreu, ou se morreu, o Estado vai tomar as rédeas da situação. E aí que é a grande questão, quando o Estado intervém dentro da família, né? É isso que eu tenho conversado muito a respeito no judiciário. Até que ponto o judiciário, o Estado deve se intrometer ao ponto de fazer certas coisas que hoje eu tenho visto que está errado, né? Está errado principalmente para nós, mulheres e mães, né? O outro ciclo que é importante da violência, que é, depois que você fez a medida protetiva, que você tem a intervenção de todo mundo, aí ele vem e... Beijinho, beijinho. Estou arrependido. Estou arrependido. Aí volta para casa, né? Tudo bem que nós trabalhamos com a questão do perdão, né? Mas tome cuidado se vai voltar de novo aquele ciclo. Xingar, bater, porque aí que vai ter a morte no final, né? A morte no final. Por isso que eu gosto muito do versículo que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Não tem como você entrar num enfrentamento desse sem a direção de Deus. Então, eu aprendi na minha vida, nos momentos mais difíceis da minha vida, aí que eu ia para a igreja. Né? E se na minha igreja não tinha culto, eu procurava outras igrejas que tinham culto. E se eu pudesse, eu ia na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estava na presença de Deus. Deus vai ter que dar uma solução. Eu gosto muito da história de Abigail. Eu acho que a Abigail, ela é o tipo da mulher típica de violência doméstica. Porque ela era uma pessoa casada com um homem muito importante, e por ele ser um cara muito rico, ele achava que ele podia tudo com ela. Né? E ao ponto dele comprar briga com Davi, e Davi ia matar o Nabal. E aí o que acontece? Ela se intromete no meio, usa de diplomacia, afasta o furor de Davi, né? Continua com aquele marido completamente assim, descompensado, mas no final Deus leva ele. Deus sempre tem uma resposta. Olha, meninas, eu posso garantir para vocês, Deus sempre tem uma resposta. Pode não ser no momento que a gente quer, mas Deus sempre vai ter uma resposta. Para Abigail, Deus tirou aquele homem. E ela foi casar com Davi, né? Agora, não consigo ver respostas de Deus nas vidas de mulheres que sofrem violência doméstica quando elas não estão na presença do Senhor. Né? Eu queria mostrar também, peço licença, mostrar o segundo slide, porque eu gostaria de explicar para vocês quais os tipos de violência que existe. Né? Vamos começar de baixo, que fica mais, eu quero dedicar um pouco para a violência psicológica. Embaixo nós temos a violência patrimonial. O que é violência patrimonial? É quando o agressor atinge aquilo que você mais gosta. Por exemplo, ele quebra um celular, um objeto que você custou para ter, né? Ou ele rasga fotos de família. Tudo isso para demonstrar o quê? A supremacia dele, né? De homem em cima de você, né?
tem todas as dicas aí sobre o que é violência patrimonial. A violência física, a gente já falou que é tapa, soco, chute, apertar o pescoço, agressão com arma, muitas vezes ameaçar você, né? Então, tudo isso são violências que podem ser consideradas violência física. Ameaçar é mais a violência psicológica, né? Agora, a violência física realmente é quando ela vai nas vias de fato. Por exemplo, violência moral. Eu vejo muitas vezes assim nas redes sociais, quando o casal está em litígio, aí ele escreve alguma coisa dela, aí ela escreve alguma coisa dele. Então, isso é uma violência moral, né? E principalmente quando faz xingamentos, injúrias, calúnias, difamação, né? Chamar de louca, vadia, vagabunda e tal, lá vai todos aqueles pejorativos que a gente conhece. Então, isso é violência moral, né? Violência virtual é quando vai nas redes sociais, como a gente falou, ou utiliza para chantagear uma situação. Violência sexual é uma coisa muito íntima, que está lá dentro do quarto, em 4 paredes, não tem testemunha, que é o sexo forçado, que seria o estupro. Você fala assim, mas existe estupro entre casal? Estupro, sim, porque você, às vezes, você não é obrigado a fazer sexo da hora que só ele quer, né? Sexo é uma coisa que tem que ser a dois, que os dois estejam dispostos a fazer. Tem dia que você está cansada, você trabalhou o dia inteiro, não, né? Daquele regime escravista, né? Então, isso que é a violência sexual. Sexo forçado com outras pessoas, sexo em troca de dinheiro, impedir o uso de método contraceptivo, forçar para uma gravidez, forçar um aborto. Então, tudo isso é violência sexual. Agora, a violência psicológica, eu acho que é o que está mais hoje pegando, que a gente não sabe, mas é violência. O que é violência psicológica? Humilhação, né? Você não presta para nada. Eu cheguei hoje em casa, essa comida horrorosa, né? Vai começando a te colocar numa situação de degradação. Você vai se sentindo inferiorizada hoje um pouco, hoje amanhã. Daqui a pouco você entra num quadro de depressão, né? Por quê? Porque vai entrando nessa questão psicológica. Por exemplo, ridicularizar, piadinhas, né? Piadas de mulheres de mau gosto, isso é terrível, né? Ameaças, vigilância constante, perseguição, chantagem, controle da vida social, tudo isso é violência psicológica. E hoje, mais do que nunca, o que eu tenho enfrentado, e tenho até falado um pouco com a pastora Elisete, às vezes por e-mail, mandado para ela o material, é que hoje nós estamos sofrendo a subtração da maternidade. O que é a supressão da maternidade? Nós estamos chegando a um ponto na área jurídica de que, quando há um litígio muito grande entre os casais, e há abuso não só em relação à mulher, à criança, e muitas vezes abusa da criança, faz violência com a criança, para poder, de uma certa forma, agredir a mulher, essa mulher ela está impotente de denunciar a agressão com a criança, porque eles vão dizer que isso é alienação parental. Ou seja, a criança está sofrendo abuso, está sofrendo maus tratos, e se eu denunciar, vai se virar contra mim, porque essa lei hoje que nós temos no Brasil, aquele que faz a denúncia acaba se tornando vilão. E essa lei ela é uma lei de um lado só. Ela parece ser alienadora e alienadora, mas não, é só mulher. Quando você começa a estudar direito, né, e eu posso dizer para vocês que há 3 anos atrás eu estava com um caso desse no escritório e eu comecei a orar para Deus, porque eu estava perdendo de 10-0 esse processo. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode? Tanto tempo a gente trabalhando e perdendo de 10-0. Me mostra, Senhor. E Deus me mostrou Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Ele falou assim, Patrícia, eu vou te levar você até o Vale de Ossos, para você poder ver o que está acontecendo. E eu vou te usar para você poder ver e ser a boca dessas pessoas. E aí eu vi que hoje no Brasil e no mundo, nós estamos vivendo a angústia de Raquel, que ela está perdendo seus filhos e não tem quem as console por causa dessa lei. Graças a Deus, nós tínhamos no México um artigo só. E há 15 dias atrás foi revogado esse artigo. E nós temos uma lei no Brasil. É o único lugar do mundo que tem essa lei. Venderam essa lei para o Brasil, como a gente fala da Lei Maria da Penha, que é a única do mundo e é um referencial em proteção para a mulher, venderam a lei da alienação parental como se fosse algo muito bom para o Brasil, que seria uma referência para o mundo todo em proteção à criança, mas não é em proteção à criança. Nós temos, como eu falei, 3
leis ideológicas, que é a lei da palmada, que é a lei da alienação parental e que é a lei da guarda compartilhada, que quando a gente começa a pensar, a gente fala, peraí, mas a lei da palmada, quem que fica mais com a criança, o pai ou a mãe? Aí você fala, poxa, é a mãe. Então, quer dizer, quem não pode exercer autoridade para corrigir a criança é mais a mãe, porque é a mãe que fica. E essas leis todas, quando a gente começa a ler elas, todas elas, a pena vai ser que a mulher tem que fazer tratamento psicológico para aceitar a condição de não corrija a criança, aceite o abuso e permita que a criança continue sendo abusada. Essas são as 3 leis que a gente está enfrentando. E para nós revertermos essa situação hoje, ou nós temos que ver se o presidente revoga, ele já falou que não vai revogar, ou nós criarmos leis melhores. Agora, eu conto com a igreja. Eu conto com a igreja. E aí que entra o movimento feminista, não ideológico, mas o movimento feminista por algo nobre. Por algo nobre. Por quê? Porque nós temos mais de 2.000 casos no Brasil com inversão de guarda, onde as crianças estão sendo abusadas, continuam morando com seus agressores. Uma coisa interessante que quando eu fui conversar com o Ministério Público, é que realmente o perfil da pedofilia hoje no Brasil, ela mudou de cara. Por quê? Porque antes a pedofilia era o tio da esquina, era o vovozinho, era aquele que trabalhava, o servente da escola, o vizinho. Mas hoje a pedofilia está dentro de casa. Né? O inimigo dorme ao seu lado. É essa a questão. Por quê? Porque hoje a pornografia, né, tem aquele versículo que fala, né, as irmãs Dadá. Né? Uma irmã falou para mim assim, esse Dadá é a pornografia e a pedofilia. Por quê? Porque a pedofilia é o escalão mais baixo que a droga do sexo existe. Né? A pastora, a psicóloga, ela vai poder dizer melhor. Mas hoje nós estamos enfrentando a droga do sexo. É a degradação pior. Né? Primeiro começa com a pessoa não se interessando pelo seu parceiro, porque ela está vendo um vídeo, ela está vendo um site, ela começa a colocar a minhoca na cabeça dela, que tem coisas mais interessantes do que o seu parceiro. Aí ela já não quer mais o parceiro dela, ela quer o outro. Aí ela começa a ter relação com o outro. Aí aquele outro já não sacia. Aí ela quer ter essa pessoa e mais 2 casais com ela para poder fazer sexo. Porque ela se sacia em fazer o outro e de ver outros casais fazendo também. Que é o tal da suruba que a gente está ouvindo falar hoje. Né? Aí o que acontece? Aí ela já não se interessa mais pela suruba. Aí ela quer fazer a bestialidade, que é o sexo com animal, que é o sexo com árvore. Tem gente que faz sexo com árvore. Né? Que é o pansexualidade. Né? Aí o ponto mais baixo, é ela se interessar em fazer sexo com criança. E aí, nos meus estudos, eu descobri que existe uma moda oriental chamada moda lolita. O que é a moda lolita? Nada mais é do que mulheres que se vestem como criança para que os homens sentem interesse de fazer sexo com elas, imaginando que elas sejam meninas. Então, para vocês verem a que ponto que nós estamos chegando, né? E para a gente ter mais ideia, a parte de legislação, que aí eu comecei a colocar essas questões, né? Que é como que nós vamos trabalhar em guarda compartilhada, por exemplo. Eu tenho relatos, por exemplo, de pais separados, em que o homem, ele hoje é homossexual, e ele leva a criança para poder participar em praia de nudismo, ou em chácara de nudismo. E aí a mãe não pode reclamar, porque aí vai ser alienação parental. Mas como que eu vou aceitar que o meu filho vá para uma praia de nudismo e vai ser criado nesse clima? Né? Então, nós hoje estamos vivendo um caos tão grande, que nós estamos entrando naquilo que os Estados Unidos entraram. E por isso que eu falei, nós estamos 18 anos atrás, dá tempo da gente arrumar. Né? E, como a gente estava falando de igreja, que eu acho muito importante, é que como igreja brasileira, nós precisamos procurar a nossa identidade.
Eu estava lendo a semana passada a respeito de um jornal americano, onde um pastor ele fala a respeito disso. Eles tiveram fases como nós estamos tendo fases. Eles tiveram a fase da prosperidade, eles tiveram a fase das igrejas que falavam de milagres, mas agora eles estão procurando uma identidade teológica, porque a igreja se perdeu. Eu acho que agora a igreja brasileira precisa tirar o referencial da igreja americana e procurar a nossa identidade como igreja brasileira. Nós temos visto muitas pessoas se levantarem e falar que a igreja brasileira vai ser um celeiro. Mas Deus tem colocado no meu coração, quando eu vejo as leis, quando eu vejo o que está acontecendo, que se nós como igreja brasileira não tomarmos um posicionamento com o que nós, Brasil, queremos para o Brasil, né? Vamos tirar Richard Gardner, vamos tirar Kelsey, vamos tirar todos o que nós, igreja brasileira, queremos dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a volta de Jesus vai acontecer, mas um Brasil vitorioso, um Brasil na presença do Senhor, né? Eu tenho orado isso e Deus tem falado no meu coração, e para mim é um prazer essa noite estar dividindo isso com você, viu, pastora? Amém. Como é importante esse debate aqui, isso é uma responsabilidade nossa, porque eu tenho netos hoje, eu sei que se eu não voltar, minha geração vai estar aí. E nós, como igreja, temos que interferir. É por isso que é importante, tem jovens aqui, estarem em todas as áreas, na política, na educação, né, na ciência, na economia, na saúde. Nós temos que entrar nessas áreas, porque, infelizmente, nós nos omitimos. E a nossa omissão, a gente está vendo o resultado hoje aí. Mas eu creio que Deus tem levantado hoje uma igreja que abriu os olhos para essas áreas, não é verdade? E nós temos visto a importância de ter aqui, né, uma advogada, né, uma socióloga. Então, a gente está vendo, a igreja está aqui, né, a geração está aqui. Vamos incentivar os nossos jovens a estudarem, e professores universitários. Como a gente precisa de professores universitários, de juízes, como ela falou, políticos. Então, é a nossa geração, nossos filhos. Vamos incentivar, né? Para que eles possam atuar, interferir na nação. E não deixar de orar. A gente tem que orar muito pelo Brasil, realmente. Como a gente tem que clamar, porque o inimigo não está brincando, né? Então, a função dele é roubar, matar e destruir. E a tendência é essa, né? Mas enquanto houver a igreja de Cristo aqui nessa terra, nós vamos ser sal e luz e vamos cuidar da nossa família. Né? Porque se cada uma mulher aqui cuidar bem da sua casa, da sua família, pode ter certeza, vai influenciar outras gerações, vai deixar um legado aí. Com certeza. Né? Vamos responder só mais uma perguntinha ainda sobre esse assunto, que eu creio que é muito importante. Por favor. É possível que um casamento que é assolado por violência, Deus possa restaurá-lo? É possível um casamento que sofre ou sofreu violência doméstica pode ser restaurado? Sim, pode ser. Eu creio em milagre, né? E como, olha, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu já vi muita mulher falar assim, mas isso é um peso. É um peso realmente, mas pode ter certeza que Deus carrega esse peso com você. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, né? Existem casos e casos. Existem realmente casos de violência doméstica que a mulher, infelizmente, vai ter que passar por um divórcio, né? Não vai poder conviver, né? Mas existem casos que eu já vi e creio em milagre, que Deus resgatou aquele homem, ele se tornou uma nova criatura, com um novo pensar, um novo falar, um novo agir, um novo comportamento, e aquele lar foi restaurado. Né? E não é um, não, eu já vi vários casos. Agora, procurou ajuda, né? Buscou aconselhamento, e aí entrou oração, jejum, né? Porque a gente sabe que o nosso inimigo não é o ser humano, nosso inimigo é Satanás. É contra ele que nós temos que lutar. A nossa luta é direta contra Satanás. Então, a gente tem que se revestir das armaduras espirituais, tem que se revestir da palavra, da oração, do jejum, da intercessão, de estar na igreja, como ela falou, né, buscando ajuda. A palavra renova você. Ela falou aqui de Abigail, né, que a gente vê que era um homem louco, né, e ela foi fiel a Deus. E eu ouvi a pastora Tânia falar uma vez num congresso, eu achei muito interessante, ela falou, olha, se você é uma Abigail, você tem feito a sua parte, pode ficar tranquila que vai chegar um Davi para você. O segredo é você ter uma aliança com Deus, é você se manter fiel aos princípios da palavra de Deus, que Deus é fiel, né? Ele vai dar uma solução. Você está fazendo a sua parte, tudo que compete a você fazer, você fez? Ah, a pessoa não quis, porque para a pessoa mudar, ela tem que querer. Deus não vai forçar, a pessoa tem que querer. Você fez a sua parte, a pessoa não quer mudar,
espera que o Davi vai chegar na hora certa, no momento certo, como chegou para Abigail. Ela fez. Olha, ela era uma mulher submissa, né? Ela foi uma mulher sábia, prudente, agiu com equilíbrio. Né? Ela era uma líder dentro da sua casa. O que eu acho bonito de Abigail é que naquele tempo, né, era uma mulher para ter medo do marido, vivia num lugar que a mulher não era reconhecida, mas ela era uma líder. Tanto que o seu servo foi falar com ela. Né? E ela não precisou dar satisfação ao marido, ela era submissa, mas ela não tinha uma submissão cega. Porque o grande problema quando fala de submissão, a mulher é submissa, mas você não pode ter uma submissão cega em fazer coisas erradas, não, né? Em deixar de fazer a sua parte. Ela foi lá, pegou tudo que ela tinha que pegar na sua despensa, não falou nada com o marido, porque ela foi sábia para falar na hora certa, foi diante de Davi, tomou as dores. Ah, meu marido é louco, desculpa, se eu estou chegando agora, mas eu estou aqui, né, porque o meu servo avisou agora. Se humilhou diante dele, entregou, e Davi ficou admirado. Você salvou as minhas mãos de sangue inocente. Não é? Então, eu ouço assim, todo homem e toda mulher, todos nós temos um rei, todo homem tem um rei e um louco dentro dele. A gente tem que despertar o rei. Toda mulher tem uma louca e uma rainha dentro dela. Você tem que despertar o homem, tem que despertar a rainha, né? Então, Abigail tentou despertar o rei que havia dentro de Nabal, não adianta. Ele não ia ser rei. Aí ela foi para Davi, estava tendo um momento de loucura, chegou para Davi, ele despertou o rei que ele era. Ele, não vou matar, vou proteger os homens. E foi reconhecido, ele viu essa mulher, né? Quando ficou viúva, eu quero essa mulher é sábia, essa mulher tem equilíbrio, né? Espiritual e emocional. Eu preciso de uma mulher dessa. Pastora, quando a senhora fala aqui de equilíbrio, é uma pitadinha só, até porque vai ao encontro do que a doutora Patrícia colocou. Gente, qual é o problema nosso de submissão? Eu fui numa igreja uma vez, dando aula de teologia, uma menina chegou, professor, pelo amor de Deus, vai lá na minha igreja, por quê? Meu pai é pastor e os líderes da igreja, tem líder que bate na mulher, mas há o discurso de submissão. E eu fui lá e fui desconstruir a Amélia. A Amélia não é bíblica, não. A Amélia é uma maldição desse país. Ser submissa não Esses é ser são Amélia. Jargões, não é verdade? Isso. Jargões que vão sendo passados São de geração em arquétipos geração, sociais. Né? E no Brasil, gente, nós temos um grande antropólogo, Gilberto Freire, escreveu um livro, Casa Grande Senzala. E o Gilberto Freire, embora ele tenha querido cortar, o que ele quisesse era cortar um determinismo racial que existia no Brasil, falando que o Brasil não prestava porque era mestiço e tal. Ele foi um grande antropólogo, ele deu um passo para frente, mas o Gilberto Freire começa a falar da Casa Grande Senzala, fala da vida sexual da Casa Grande, e ele fala, o colonizador português tinha para ele 3 mulheres. A branca portuguesa para fazer filhos, para manter a família. Né? A escrava negra para trabalhar e a mulata para ter relações sexuais. E aí o Freire descreve que nós passamos no país não por um processo de civilização, grave esse nome, mas por um processo de civilização. Está lá num livro acadêmico, traduzido em todas as línguas no mundo todo. A nossa colonização, o nosso colonizador chegou aqui fazendo filho, passando sífilis para todo mundo. E qual foi a personagem culpada disso? A mulata. Infelizmente, esse livro acabou reforçando o estereótipo da mulher brasileira fácil. Se alguma de vocês já foi em congresso, né, no exterior, sabe disso. Eu estou na academia, com professores, e a gente tem o estereótipo da mulher fácil. Por quê? Porque a mulata era aquela que era passada. Então, nós temos uma cultura brasileira terrível, que depõe em todos os sentidos contra a mulher. Porque quem era a que era culpada da sífilis no Brasil? A mulata. Né? E o Freire vai falar, não. Isso veio com o português. Né? Então, veja só, embora ele tenha tentado mudar, isso reforça o estereótipo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esse equilíbrio aí, né, é exatamente entender o que é cultural e o que eu estou interiorizando na novela, o que eu estou interiorizando e o que é, de fato, bíblico. E há uma distância imensa. Mulher virtuosa da Bíblia. Eu fui lá e falei, mulherada, olha, não pense você que cuidar da sua casa é não trabalhar fora. Olha para essa mulher, não há falta de ganho nela.
Né? A divisão sexual do trabalho, esse negócio da mulher ficar dentro de casa e o homem sair, isso é novo, gente, de 1700 para cá, com Revolução Industrial. Pensa num casal de escravos convertidos. O marido ia chegar e falar, querida, fica em casa. Ele ia entregar a mulher à morte, porque ela tinha que trabalhar. Pensa num casal camponês. Não tinha esse negócio, o homem fica em casa e a mulher sai. Oh, parou de chover. Vamos lá. Família, homem, mulher, filho, todo mundo no campo. Quando é que a mulher deixa de trabalhar fora? Na industrialização, quando surge, obviamente, uma nova forma de opressão. Mulher não produz, mulher não rende, mulher não fala. Então, percebam que a gente, às vezes, está lutando com armas que não são bíblicas, mas culturais. Entendeu? Então, a gente tem que reforçar, né, a questão do que a pastora colocou aqui. Eu fico tão feliz quando eu vejo a submissão bíblica, mas há uma construção social de como é a submissão. Não. Não é dessa construção que a gente vai falar. Nós temos que orar muito, jejuar muito, pedir direcionamento de Deus, sim, e lutar contra os estereótipos que só oprimem e reprimem e que não vêm de Deus. Não é isso que Ele quer para nenhuma mulher, com certeza, né? Amém. Nós tínhamos mais um assunto para conversar, mas será? Porque vai dar o que falar. Então vamos, qualquer coisa eu falo que o nosso tempo acabou, que o assunto é bem interessante. Então vamos à próxima pergunta. Essa próxima ela vai sair um pouquinho dos dois assuntos, mas sempre tem uma ligação, por favor. A partir de que idade meu filho adolescente pode ter um perfil no Facebook e no Instagram? E esse perfil pode ser público? Então, esse é um assunto muito atual, né? E eu acho que é tão importante quanto esses dois que nós conversamos. E eu acho que a gente poderia, né, ficar aqui mais um pouquinho e falar sobre... Eu estou vendo um monte de gente rindo, então acho que vocês gostaram. Falou de então, redes sociais, todo mundo se aguçou, né? Porque hoje ninguém se desliga da rede social. Né? Eu escuto muito essa pergunta. Tá todo mundo ligado. Né? Quando, né? Qual é o momento certo? Eu diria que nunca, estou brincando. Não, nunca não tem mas que ter. Não, o filho da gente, a gente quer segurar o máximo. Hoje ninguém pode vir alienado de rede social. Não, estou brincando, mas que a gente tem que segurar, mas quando seria? Para ter Face, Instagram, Twitter, segundo a lei aí, 13 anos com a autorização dos pais. Né? Agora, quando é criança, eu não aconselho o bebê antes de 2 anos estar mexendo em tablet, né? Que hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Tudo mudou, Eles já pegam, hoje eu vejo, você quer deixar um bebezinho de vez em quando olhando, tudo bem, né? Mas tem que ter muito cuidado. Essa exposição excessiva para criança, bebê, é perigosa. Né? Hoje as mães falam, meu filho é hiperativo, né? Vai ver por quê. Ele fica o tempo todo ali, ligado no tablet, assistindo aquelas coisas. Então, hoje, a criança é normal. Quando ele para, que não está com aquele, ele vai correr, ele vai extravasar a energia. Então, tem que ter muito cuidado, porque a criança não é nada hiperativa, né? Porque estava o tempo todo parada, sedentária, então tem que ter muito cuidado. Então, segundo aí os estudiosos do comportamento, um bebê antes de 2 anos não deve estar mexendo, né, em celular, em tablet. E outra coisa errada, a mãe, na hora de dar a comidinha para o bebê, coloca lá para ele estar assistindo e estar comendo. É errado também. Né? Não é bom. E se já tem 13 anos, os pais têm que autorizar, você pode muito bem falar, que tá, né? A lei diz que tem, se descobrir que tem criança com menos de 13 anos, vai ter problema. Né? E eu sou a favor de que os pais tenham a senha e tenham acesso a tudo aquilo que o seu filho está vendo. Né? Porque não adianta. Adolescente é adolescente. Ele é curioso. Vai acessar. Eu mesmo, lá na igreja, a gente atendeu uma menina de 14 anos que a mãe trabalhava fora e falou, eu dei um celular para minha filha, para ela ficar em casa, né, na internet, fazendo pesquisa, consultando. E um dia ela chegou na igreja desesperada. A menina de 14 anos foi parar em Duque de Caxias e foi abusada. Né, por um pedófilo pelas redes sociais, que ela estava carente, começou a conversar. Então, quer dizer, a mãe pensou que estava dando um celular e ela ficava segura dentro de casa. Com o celular na internet, ela está falando, não tem fronteiras, ela está falando com o mundo todo, né? Ela está muito pior, então tem que ter muito cuidado. Né? Tem que estar de olho. Pai e mãe, o que minha mãe tem que estar de olho. sempre, eu também, lá em casa a gente faz isso. Um adolescente não pode ficar sozinho no quarto com o computador, com a televisão, altamente até errado videogame hoje, né? Porque hoje você vê assim,
Os adolescentes têm o quarto é como se fosse um quarto de hotel. Ali está o computador, ali está a geladeira. Ele não sai nem mais do quarto. E às vezes fica o tempo todo ali, se isola. Hoje em dia eles conversam ali, e os pais não estão junto com os vendo, amigos. né? Aí ali ele está começando a ficar isolado, uma pessoa solitária, só se envolvendo nas redes sociais. E com quem? A gente já viu vários adolescentes serem envolvidos com pedófilos, redes de pedofilia, eles são levados. Então tem que ter muito cuidado. Deve estar no lugar que os pais tenham acesso, possam estar vendo. Claro que não tem um momento que ele vai estar no quarto lá. Né? Agora, os pais têm que orientar e mostrar os perigos, né? Tem que sentar e mostrar os perigos, que ele vai se envolver com pessoas erradas ali, se ele não mantiver um limite. Então, é muito importante entender isso. Olha, em termos sociológicos, gente, acontece o que a gente chama processo de socialização, né? Que a pastora, a psicóloga sabe disso. Há algum tempo, a família era o processo primário de socialização. Hoje, a família está delegando isso para a escola, por uma série de outros agentes sociais, ok? Mas qual é o grande problema das redes sociais? Elas alteram esse processo de socialização. Então, a gente tem sociólogo hoje dizendo o seguinte: nós não conseguimos mais criar em nós uma identidade estável. Né? Os jovens estão se identificando com as coisas. A identificação é diferente da identidade. Então, eles correm, eles se mobilizam. E o que acontece com isso? É levado por todo vento de doutrina. Acabou, fim de papo. Então, da onde vem isso? Isso vem da forma de pensamento que é acessado pela comunicação massiva. Nenhuma comunicação massiva está aí para te fazer refletir. Há uma teoria comunicacional que é a seguinte: quanto maior a possibilidade, torna o conteúdo. Edgar Morin é o cara que escreve isso. O que é banalizar o conteúdo? Vamos lá, hoje isso daqui pode ir para a mídia. Alguém vai lá, vai ver, que legal. 2 segundos depois, a mulher que ouviu tudo isso pode entrar em qualquer outra coisa que esteja falando tudo o contrário do que foi falado aqui. Portanto, aquele momento de informação foi banalizado. Ele é diluído diante de milhares de outros. Então, o jovem, se ele ainda não tem essa primeira socialização forte da família, o que faz a rede social destrói o processo de identidade desse jovem, desse adolescente. Isso é muito sério. Né? E aí, a palavra de Deus fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E que depois de adulta, ela não vai se desviar. Preste atenção, é um desserviço ao ensino a gente deixar a criança com a mídia. Ao contrário, né? A gente está provocando nessa criança uma instabilidade. A rede social, ela é amoral. O que quer dizer amoral? Ela oferece tudo, sem questionar se isso é moral ou não. E esse acesso, ele é perigoso demais. Então, é o contrário do que eu entendo que é a palavra de Deus. Eu acho que pais atentos à palavra de Deus vão ter um medo muito grande de rede social. Em casa, a gente é meio fanático por isso. Até com o WhatsApp, sentar na mesa. Às vezes, eu estou respondendo, meus filhos já falam, ei, WhatsApp. Por quê? Porque não pode, né? Então, esse processo de criarmos um ambiente em que a identidade cristã se faça presente. A identidade se constrói na primeira infância, na adolescência. Quando adulto, a minha identidade formada, eu vou ter consciência do que clicar. Antes disso, não. Então, isso é um mal do século, extremamente perigoso e que nós temos que ficar atentos, sim, com os nossos filhos. As redes sociais tiraram um vínculo afetivo dentro da família. A família não tem mais afetividade, não tem essa conexão olho a olho. Né? Tirou a comunicação dentro da família. Ela falou assim, muitas famílias se comunicam pelo WhatsApp, mas não conseguem mais falar olho a olho. E isso está prejudicando. Né? E tem que ter muito cuidado. As pessoas se cumprimentam, e o que ela falou, ela acha que mandou um beijo, já não precisa dar um abraço de verdade. Isso, toque um beijo é importante. Como toque é importante. O olho a olho, o toque, o abraço. E as redes sociais estão... tô mandando um beijo para você. Mas quando passa perto, nem dá um beijo, não abraça. É isso aí. E as redes sociais não trazem conhecimento, só trazem informação, que ela falou. Então, você tem muita informação, mas não tem busca de conhecimento. Quando você precisa... Só tem informação. E como ela falou, a informação muda da noite para o dia. Né? E eu acho muito interessante, eu estava até conversando com a minha filha, que mora nos Estados Unidos, a mídia
a gente usa muito, porque ela está fora, né? Nesse sentido, diferente. é até bom, tá Mas longe, eu estava né? conversando com ela que, como é interessante, o ser humano agora, ele é pessoalmente, ele é outro na mídia. Sim. É uma outra coisa, né? Que é muito sério. Que Tem muita gente aí com dupla personalidade. As redes sociais estão provocando isso. Ele é uma coisa em casa e posta outra coisa. Você olha. E sabia que as redes sociais estão adoecendo as pessoas? É pesquisa. Não é? Eles estão adoecendo porque eles no Facebook do fulano de tal tem não sei quantas carinhas de sorriso, ele tem não sei quantos amigos e eu não tenho. Então começa se comparando com o outro pelas redes sociais. E está adoecendo. Então, uma coisa que você tem que ter muito cuidado para utilizar. É uma ferramenta que, se você souber utilizar, é uma bênção. Mas, se você não souber utilizar, você vai adoecer. E já tem gente adoecendo por causa das redes sociais. Eu até peguei uma foto que eu ia pedir para colocar ali e não deu tempo. Mas eu vou ler para vocês. Por que a mídia social cresce tanto? Eu achei interessante isso. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de afeto e atenção, que muitas das vezes ela não tem em casa, ou então, a partir do momento que ela usa a mídia, ela encontra aquilo, já não tem necessidade daquele afeto palpável, né? Mas, na verdade, tem. O compartilhamento de afinidades e tendências, que na mídia você consegue ter muito isso. A curiosidade sobre a vida alheia, porque eu acho que isso é o pior. Você já viu esse site de fofoca? É o que que as pessoas mais não adianta a curiosidade dizer que não, do ser humano. É normal, mas é uma coisa que fica até doentia. A crescente busca pela fama, porque tem gente que quando ele ganha um seguidor, ele faz uma festa com bolo até, né? Aquela necessidade de ter, né? Ou então aquela necessidade de colocar em relacionamento. Ele nem quer o relacionamento, mas ele quer pôr em relacionamento, para todo mundo ver. É igual no Facebook, coloca amigos. Ali não é amigo, ali é colega. Não é. Já tem 600 e tantos amigos. Não tem mais isso, acabou, 600 e tantos seguidores. O cara te olhou uma vez só ali, pronto, já pensa que já está seguindo você, não está seguindo. Aí é o foco no mundo das novas ideias e o avanço tecnológico. É interessante porque nós, como seres humanos, todos nós temos necessidade de aparecer. Nós fomos feitos para aparecer. Né? Foi dito, Deus falou para aquele casal, crescer e multiplicar, encher a terra e dominai. Então, todos nós, mas tem que ser uma necessidade de aparecer saudável. Se você não souber lidar com isso nas redes sociais, se você tem algum transtorno emocional, você vai usar as redes sociais de uma maneira errada. Nós temos necessidade de ser amado, aceito, valorizado, de pertencimento. Né? Então, se a pessoa não tem essas necessidades supridas, ela vai colocar isso nas redes sociais e você vê é por isso quantas coisas, mulheres se expondo aí de uma maneira terrível. Quando né? se trata do nosso filho adolescente ou pré-adolescente, é pior ainda, porque a gente já tem essa mentalidade formada, Sim, ele não. Ele não. Né? Exatamente. E há uma questão aí, né, pastora? Essa questão do aparecer, hoje, entra na discussão da sociedade hedonista, a sociedade individualista que busca o seu prazer. Então, olha como, de novo, cilado, né, gente? É Romanos mesmo, a gente tem que renovar a nossa mente o tempo todo. Porque o que acontece? Essa individualidade, ela é totalmente contrária ao princípio cristão, né? A gente, corpo, né? A rede social, ela tira a ideia de corpo, ela tira a ideia de coletivo, ela aumenta a ideia do indivíduo. Por isso que a gente fala, aí tem uma hora lá que eu vou para a igreja porque Deus tem que me agradar. Eu não vou mais para a igreja para eu orar pelo outro, para eu adorar a Deus, para eu servir. Não. Eu estou indo para receber, né? Porque a individualidade tem uma hora que ela toma conta até da nossa vida espiritual. Senhor, o que o Senhor tem para me dar? Ao invés de falar, Senhor, o que eu posso lhe oferecer, né? Então, percebam como tudo isso vai minando e contaminando a cabeça da gente. Nós que já estamos aqui, né, numa faixa etária, de vez em quando a gente escorrega. Pensa nisso com o filho de 10, 12, 14 anos. É muito complicado, viu? Então, bom, vamos para a última pergunta. Vamos para a última e a gente... Meu filho adolescente pode ter acesso irrestrito à internet? Essa não era a última, mas podemos responder, é lógico que não. Já responder. Eu já pedi para passar para a última, porque essa já foi respondida. Vocês falaram a respeito... Eu estou constrangendo meu filho adolescente quando eu peço acesso ao seu celular? Não. É uma coisa que eu acho importante que
a gente passou, quando você abre o Facebook, a gente não tem paciência de ler aquele contratinho, né? É tão extenso que ninguém lê. Lá está escrito 13 anos. E algo importante, qualquer coisa que aquela criança colocar, o guardião é responsável, viu? Então, é muito importante. Você pensa que você abriu o Facebook e agora a sua criança é a dona? Não. A criança está fazendo as coisas e se acontecer algum crime com aquela criança, você é o responsável, o guardião é o responsável. Tem pais que até mentem a idade do filho para que ele possa Pra que possa ter. Tem pais que já ensinam os filhos a mentir. Ele tem 9, 10 e ele põe que o filho tem 13. Né? Para começar, ele já está mentindo, ensinando isso é errado, não é? Porque o pai pode ter o Facebook e deixar o filho usar. E ele está ali olhando, né? Não tem problema nenhum. Algo importante que eles perguntaram, né? Se a gente está invadindo a privacidade deles. É importante a gente entender que é muito importante você sempre ficar observando o que o seu filho está fazendo. Eu acho que a gente está vivendo numa era de modernidade que privar eles das redes sociais, você está também privando a possibilidade deles caminharem, porque hoje a tecnologia, por exemplo, eu passei pela máquina de datilografia, eu passei pelo 286, pelo 466, eu passei por todas as fases. E olha, foi coisa de 20 anos. Né? Agora, imagina se a gente privar os nossos filhos das redes sociais ou da tecnologia, a gente vai estar privando eles de caminharem. Muita coisa que eu não sei fazer, minha filha hoje com 12 anos me ensina a fazer, eles aprendem com muita facilidade. Agora, uma coisa é verdade, nas redes sociais, eles estão ensinando as crianças a se automutilarem. Né? É muito importante que você tome cuidado. Quando você vê o seu filho muito em época do verão, usando roupa comprida, calça, presta atenção, porque eles estão aprendendo entre eles, nos grupos fechados das redes sociais, a se automutilarem. E virou modinha isso, muitas vezes. Eu tive conhecimento que, quando algum deles se automutilam para morrerem, tocava-se uma música em todos os grupos do WhatsApp, indicando que um anjo foi para o céu. Para vocês terem uma ideia de como que é. A baleia azul é isso. Né? Então, mas aí foi me perguntado, você sabe por que elas estão se automutilando? E aí foi o que a gente mostrou. Crianças que estão sendo abusadas fazem a denúncia, não estão sendo escutadas. Então, o que elas fazem? A dor da carne é menor do que a dor da alma. O abuso sexual é uma tatuagem da alma, que por mais que a gente trabalhe, eu tenho, até um dia, se a gente tivesse a oportunidade de trazer a pastora Sueli Ubaldo, ela tem um testemunho muito lindo, porque ela tem mais de 60 anos e ela foi abusada na infância. Até hoje, quando ela chega naquele horário da madrugada que o abusador vinha abusar dela, ela toma medicamento, porque se ela não tomar medicamento, ela dá dor de cabeça. E olha, isso aconteceu quando ela era criança. Hoje ela já é uma avó. O abusador da infância era uma pessoa ligada à família dela. E através da vida dela, ela levou esse abusador a conhecer a Jesus. Olha só que testemunho que essa mulher tem. Mas imagina que hoje nós temos crianças e mais crianças sendo abusadas. E que Deus vai ter que tratar do coração delas para que elas possam reverter esse abuso. Mas está aí as redes sociais, está incentivando. Né? Nós temos, inclusive, informação que nas redes sociais tem adultos que ensinam as crianças a fazerem a cordinha na maçaneta da porta, como que elas vão colocar o banquinho, como que elas vão colocar a forquilha no pescocinho e empurrar o banquinho para que elas morram, né, estranguladas. Né? E eu estou falando uma coisa para vocês, que não é uma questão só aqui de São Paulo, nós estamos a nível nacional, está havendo uma mobilização nacional para que a gente possa entender o que está por detrás de tudo isso. Né? Então, eu não acho nenhum problema, nós como pais e mães cristãos, né, olhar o que as crianças estão vendo, né, vigiarmos o que elas estão vendo, se pudermos estarmos juntos quando elas estão mexendo nas redes sociais. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, enquanto eu estou fazendo o meu jantar, deixa ela lá ficar brincando no computador. Muitas vezes é esse momento que você está de descuido, que ela está lá aprendendo coisa que não se deve. Né? E a Bíblia fala que nós como os pais, somos responsáveis pelos nossos filhos diante de Deus. Que filhos que nós vamos apresentar diante de Deus? Né? Quando nós tivermos que prestar contas. Eu espero que cada um de nós possamos prestar contas para Deus, o melhor que
que a gente pôde fazer por aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos. Porque os filhos, a Bíblia fala, são heranças do Senhor. Eles não são nossos, são do Senhor. Nenhum dia nós vamos prestar conta para Deus dessa herança que Ele colocou, né? Então, essa minha pequena observação, assim, que tenho trabalhado em favor das crianças... Sim, né? Nós podemos colocar bloqueio, né? Tem essa Fernet que vocês podem entrar, que ali eles dão todos os ensinamentos, até porque tem como você proibir o seu filho entrar em site pornográfico. Eu já atendi uma criança com 5 anos que já estava viciada em pornografia, né? E ela começou no celular, e começou a ver, e foi cair naquelas janelinhas, e um dia... Quando a mãe foi ver, né, começou ali no celular. Então tem que ter muito cuidado, porque o inimigo está o tempo todo procurando uma brechinha, né, para interferir na vida do ser humano. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu sou a favor que os pais estejam atentos, tenham a senha, né, de vez em quando senta com esse filho, vê o que ele está assistindo, o que ele está vendo, converse com ele, oriente, porque ele está ali com material na mão, que ele tem acesso a tudo. E ele tem que ser controlado e vigiado, porque não adianta, adolescente é curioso, né? E o inimigo está aí, né? Tentando um espaço para contaminar a mente dessa pessoa, porque contaminou a mente, aí depois tem que ter um tratamento. Então, tem que ter muito cuidado. Não tem problema nenhum, não. Seu filho vai ficar aborrecido, mas ele é de menor, ele está debaixo da sua autoridade, né? E isso até é uma prova de amor que você tem pelo seu filho. Eu concordo, ele Meu vai filho, se sentir eu estou aqui amado. cuidando porque eu amo você, né? Porque eu quero o seu bem. Na hora ele pode ficar chateado, mas depois ele vai agradecer. Amém.